corações. É verdade, eu tenho uma história com o pastor Naldo, mas é um privilégio para mim poder dizer, eu tenho uma história também com o pastor Pereira. Depois você pode perguntar para ele. Era a mesma casa onde ele ia buscar missionários que estavam hospedados lá. O pastor Naldo citou, entre eles, ele citou um jovem, Edinaldo, que hoje, lá atrás nós éramos um grupo de jovens aqui no estado da Bahia, mas Edinaldo hoje é um juiz federal que tem atuado em políticas para cuidar da sociedade como um todo. E vez por outra a gente se encontra e olha para trás, e um olha para o outro e diz assim, ó, se alguém dissesse lá atrás que a gente ia chegar aqui, nem a gente acreditava. Mas como é bom poder ter uma caminhada que tem servido ao Senhor, isso é extraordinário. Tive também, Naldo, o privilégio do envolvimento com os embaixadores, mas o meu foi melhor do que o seu. Porque mamãe era a presidente da Mensageiras do Rei do estado da Bahia. Então eu ia para o acampamento dos embaixadores, mas eu também ia para o acampamento das mensageiras. Visão maravilhosa, aquele acampamento, eu de menina, aquela mulherada toda lá, que coisa boa. Era muito bom. Quando as meninas não sabiam recitar os passos, eu já tinha ouvido aquilo tantas vezes, que eu repetia, eu falava. Aí minha mãe dizia que uma não podia falar para a outra, mas eu não fazia parte desse acordo. Eu queria ficar em paz com as meninas, então pronto. Quando ela ficava nervosa, eu sabia de cor. Meu irmão, minha irmã, eu fiquei muito feliz quando cheguei aqui, entrei, estava ali conversando com o pastor Naldo no gabinete, e logo eu vi esse material aqui, ó. Pacto e comunhão. E eu vou fazer um pedido a você, é bem rápido. Eu queria convidar todos vocês que viessem aqui à frente, porque a pessoa que escreveu esse material é um amigo pessoal meu. Eu quero tirar uma foto de vocês e mandar para ele. Então, por favor, rapidinho, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Pastor Naldo, pastor Pereira vão estar segurando esse material. Se aproxime aqui, se chegue aqui, para a gente poder mandar uma foto para o pastor Sócrates. Olha que coisa boa. Meu irmão, capricha aí nessa foto aí, para ele saber que... Deixa eu tirar aqui, virar aqui por causa da luminosidade. Pronto. Pode vir. Pastor Sócrates vai... Aí. Obrigado, meu irmão. Meu irmão, minha irmã, desculpe ter pegado você do caminho, tá? Tirado você lá. Mas é porque a pessoa que escreveu isso vai ficar muito feliz saber que aquilo que ele produziu tem sido utilizado em muitos lugares por esse Brasil afora. Pensar na obra missionária é pensar no que aconteceu na sua vida até aqui. Para começar, eu tenho algumas perguntas. Quantos dias mais você resiste na sua casa com a falta d'água? Você aceita, concorda, gostaria de que o prefeito falasse assim, olha, tomamos uma decisão e vamos dar folga a todo mundo da Embasa. Semana que vem a gente faz a obra. Amém? Pois é, meu irmão, minha irmã, se diante da necessidade da água, a gente espera que aqueles trabalhadores façam o trabalho dele, os céus esperam que a igreja faça o trabalho dela. Eu vou começar de boa, eu tô só começando. Essa é a parte fraca. Mas a pergunta para mim e para você é o que é mais importante. A água da nossa casa ou Jesus? Porque a percepção que temos da Bíblia, a palavra de Deus, vai determinar a nossa postura. Eu quero ler com os irmãos um texto,
1 Samuel 7:12. Abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia, mas abra no texto de 1 Samuel 7, verso 12. Um texto muito conhecido. O texto diz assim: então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? A reflexão para a gente nessa noite tem o seguinte tema: até aqui. O que a sua vida pode ser identificada até aqui? É verdade o que falamos aqui, você pode comprovar. Vá agora na VL1 em Pirajá, procure Sueli e pergunte a ela se o que o pastor Naldo falou é verdade. Pergunte a ela também se havia um homem, um pastor que ia buscar os missionários lá na porta. Qual era o carro, pastor, naquela época? Era um golzinho, que algumas vezes via cheio de missionário. Sabe por quê, meu irmão? Porque a gente precisa entender o que aconteceu na minha e na sua vida até aqui. O texto vai falar que o povo vivia lutas, batalhas, e chegar aquele momento e celebrar aquela história era um marco na vida de todo mundo. Eu não sei como é que você lida com os marcos na sua vida, mas deixa eu te falar. Eu morei em Periperi, na rua chamada Rua da Areia. Lá na Rua da Areia, tinha um comércio no final da rua de Seu Neném. Seu Neném era dono de uma oficina de bicicleta. E meu irmão trabalhava na oficina de bicicleta. O meu sonho, o meu desejo era ter, sabe o quê? Uma bicicleta. E eu ainda consigo ter fragmentos da lembrança daquele dia, quando eu cheguei em casa. Minha casa ficava no primeiro andar, e eu entrei em casa. E quando eu entrei em casa, estava ali uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi na minha vida. Uma bicicleta Caloi, vermelha. E quando eu entrei lá, aquele foi o dia que minha mãe nem precisou mandar eu tomar banho, eu já tomei logo. Já enchi as garrafas, joguei o lixo fora. Aquele foi um dia que marcou para mim como um dos maiores presentes que eu já ganhei na minha vida. Mas a história passou, e as outras coisas mudou. E o primeiro carro que eu ganhei, que eu comprei exatamente quando eu comecei a trabalhar na Junta de Missões Mundiais. Porque o carro da Junta de Missões Mundiais na época, isso lá em 2003, continuava com o pastor que trabalhava. E eu conversei com o Sueli e nós compramos um Gol quadrado, um Gol BX. O nome do nosso carro era Medonho Percussivo. Ele era medonho porque era tranquilo. Quando a gente chegava nas igrejas, o nosso era o mais feio, nem precisava testar. Você não precisava gastar o seu dinheiro com perfume, porque você sairia com cheiro de gasolina. Fique tranquilo. E o carro era percussivo, ele batia tudo até parado. Até parado o carro batia. Mas quer saber qual foi a primeira utilidade daquele carro? Foi eu sair daqui de Salvador e ir à Feira de Santana para a reunião da Convenção Batista Baiana, e de lá seguir para Aracaju para uma outra reunião missionária. Deus tem me mostrado muitas coisas que Ele realiza na minha vida até aqui. E eu quero destacar, meus irmãos, pelo menos 5 evidências de uma igreja missionária quando entende que Deus marca a vida de tempo em tempo. A primeira, a importância da fé em Deus.
A vitória dos filhos de Israel sobre os filisteus foi possível graças à ajuda de Deus. O texto destaca a importância de confiar em Deus nos momentos mais difíceis. Havia uma batalha para ser lutada, havia uma guerra para ser travada, e esse é o exato momento que eu e você precisamos confiar em Deus. Eu tive a alegria de, enquanto trabalhava, pense na minha trajetória, como criança, trabalhando na igreja como embaixador do rei, e quer saber o que eu fazia domingo de tarde? Domingo de tarde eu estava com os meus folhetos carimbados para ir evangelizar com o pastor João Luiz. João Luiz de Souza, o senhor deve ter conhecido. Rodei aquilo que você hoje passa e vê como subúrbio, esqueça, não tinha nada disso. Nós rodamos o tal do quilômetro 9, não tinha uma casa sequer. Com meus amigos, sabem quê? O que foi que meu irmão me deu de presente, vocês lembram? Uma bicicleta. Que bicicleta? Caloi. E era exatamente na bicicleta Caloi, eu e mais 4 loucos, éramos 5 numa bicicleta, subindo aquela rua de Mané Paulo, para ir evangelizar lá do outro lado. Sabe por quê? Porque nós tínhamos muito claro na nossa mente, que Jesus Cristo estava mandando, e que só nos cabe ir, e Ele já tinha dado uma bicicleta. Eu me lembro que era sentado no guidão, no coxinho, em pé segurando, o outro mais atrás. A gente mais caía, se ralava, passava pelo tal do remédio chamado Metolate. Quem é da geração do Metolate que ardia? Misericórdia. Mas sabe o que acontecia no próximo domingo? Você sabe o que acontecia? A gente ia outra vez. Sabe o que acontecia com os outros? Os outros diziam assim: vocês vão sempre aí, agora é minha vez. E a gente começou a procurar quem tinha bicicleta na igreja para poder emprestar. Irmãos, era difícil pedalar tanto. Mas pense num ditado muito comum para a gente aqui na Bahia, chamado pinto no lixo. A gente estava assim. Chegávamos no domingo de noite e não ia para a igreja de jeito nenhum. Tinha união de treinamento antes do culto. E estava a gente lá, na união de treinamento, participando daquele momento. E sabe qual foi uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu? Foi quando alguém lá, pelas tantas, diz assim: pastor João Luiz, a gente queria um culto à noite aqui na nossa casa, então a gente teve que refazer a agenda. Irmãos, o lugar era escuro, o caminho era distante, mas não há distância para uma igreja que quer adorar Jesus Cristo. Quer saber, meu irmão, se você é um adorador? Não é se você canta muitos louvores, é se você trabalha na obra de Jesus. A segunda evidência, a segunda marca, igreja que entende que Deus é o Deus dos missionários e Ele nos ajuda de tempo em tempo, é a importância da liderança espiritual. Você sabe quantas foram as vezes que pastor João Luiz precisou chamar a gente para ir evangelizar? Nenhuma, irmãos. Nós éramos um tipo de gente assim. A gente chegava ali, sentava e ficava tentando interpretar o que o pastor queria. Então, de repente, a gente percebia o pastor assim, ó. Eu disse: ele quer uma caneta. E a gente saía desesperado pela igreja assim: me empresta uma caneta, para entregar lá para o pastor. Reconhecíamos na vida daquele homem que ele era um servo de Deus, e nós queríamos aprender com ele a ser também um servo de Deus. A nossa igreja foi abençoada pela família a família do irmão Ovídio Aranha, e doou um acampamento para a gente lá em Barra do Pojuca. Irmãos, não tinha estrutura nenhuma,
Não tinha nada do que estamos acostumados nos dias de hoje, mas nós íamos para o acampamento, e eu e a minha equipe, aqueles 5 amigos, a gente ia na frente para poder organizar o som, iluminação, todas as coisas. E eu me lembro que uma das vezes que nós conseguimos chegar um dia antes, para poder ir para a praia, lá em Praia de Itacimirim, tudo combinado. Tínhamos até dinheiro para tomar a tubaína, porque naquela época a gente não tinha dinheiro para Coca-Cola. Estava tudo certo. Aí, tudo programado. No dia de manhã, quando a gente está se preparando para ir para a praia, um dia antes do acampamento, para uma caçamba na porta do acampamento, derruba a areia, e de repente o pastor João Luiz pega um carrinho de mão, coloca um boné e vai para lá. A gente olhou aquele homem naquele negócio, pegando ali, e ele passou pela gente, fez assim: já tomaram café? A gente ficou apavorado e morrendo de medo, porque a gente achou que ele ia fazer o que com a gente? Chamar para... Ele fez assim: eu já fui cortar uns cocos para vocês, tomem aqui, e deu coco para a gente. De repente, a gente olha para o outro e fala assim: rapaz, não dá para deixar o pastor fazendo esse trabalho sozinho aí, a gente tem que ir lá carregar. Alguém diz, deve ter sido eu que disse assim: mas é uma caçamba de areia, que horas a gente vai chegar na praia? E de repente a gente estava ali em meio à discussão, mas era melhor ir carregar aquela areia do que ir para a praia. Então a gente foi lá e pegou o carrinho. O pastor João Luiz disse assim: não, pode deixar, eu vou fazendo aqui de pouquinho. Ele dizia assim: para pouco mais da tarde eu termino. E a gente dizia assim: de jeito nenhum, pastor, o senhor não pode tirar da gente o privilégio de trabalhar também. E a gente foi lá, irmãos, que gaiatice era a gente trabalhando, caía mais areia do que o que a gente carregava. Mas sabe o que aconteceu? Em algum instante, até aquele momento, a caçamba de areia tinha acabado, e agora a gente ia para a praia, todo mundo. E quer saber mais? Deus dá a gente mais do que a gente dá para Ele. O acampamento começou, e está lá o acampamento, e vai o pastor João Luiz falar os 10 mandamentos, aquelas coisas que acampamento daquela época tinha, 10 coisas que era proibido, né? Aí o pastor vai lá, fala aquelas coisas, as instruções todas: não pode namorar, não pode pegar fruta na casa do vizinho, não pode isso. Agora ele diz assim: eu quero que vocês sejam como esses 5 jovens valorosos. Aí chama a gente lá na frente, no meio daquela turma toda, e eu olho para os meus amigos assim: aí, ó, é igual a gente. Nós não tínhamos ideia que seríamos honrados, citados, mas havia no coração do pastor João Luiz uma gratidão. No outro dia, a turma toda foi atrás do pastor João Luiz assim: tem o que para fazer aí? Porque a gente não quer só esses 5 caras dizendo que eles fizeram alguma coisa, não. A terceira marca de uma igreja que entende que Deus é o Deus que nos dá marcos aqui, ali, é a importância da gratidão. Samuel construiu um altar em homenagem a Deus como forma de agradecimento pela ajuda na batalha, e a passagem enfatiza a importância de ser grato. Seja grato, irmãos, seja uma pessoa que agradece. Tenha a gratidão dentro de você. Ligue para as pessoas e diga assim: muito obrigado. Ore por alguém. Gratidão é um negócio extraordinário, é um negócio fabuloso, porque a gratidão de verdade você não faz para ser grato, mas gratidão invade o seu coração. Irmãos, tem gente que é coisa estranha só estudando, porque não tem explicação normal. Eu vou citar uma pessoa do meu relacionamento íntimo, minha irmã Sandra. Sandra é o tipo de pessoa que não é apegado a nada. E por incrível que pareça, essas pessoas que não são apegadas a nada, parece que são mais abençoados o tempo inteiro. Eu me lembro que enquanto ainda tinha a loja do Macro,
A minha mãe morava ainda em Pirajá, hoje ela mora no Resgate. Sandra e meu cunhado, Carlos Roberto, vieram na loja, e naquela época a loja estava fazendo uma promoção muito grande, e estava avaliando se iria vender ou não eletrodoméstico, e tinha lá vendendo alguns televisores. Sandra lembrou que a televisão dela já não estava tão boa, e ela foi lá, comprou a televisão, foi lá para a casa de mamãe, entrou lá na casa de mamãe e disse assim: mãe, essa sua televisão aí não consegue dar uma imagem de jeito nenhum. Virou para o marido dela e falou assim: amor, pega lá no carro a televisão, que tinha acabado de comprar. Ele fez assim: só um pouquinho. Foi lá, pegou, colocou a televisão em casa. Volta para casa, eles moram no Cabula. Quando ela chega no Cabula, um outro missionário, Daniel Calles, que esses dois homens conheceu, um missionário da junta de Richmond, que morava aqui no Brasil, para na casa de Sandra e fala assim: ô Sandra, eu estou aqui há mais de uma hora tocando aqui na sua porta. Nós ganhamos uma televisão que veio lá dos Estados Unidos, a gente queria dar para você. Isso é assustador, meu irmão, porque eles chegaram na casa de Sandra antes de Sandra chegar na casa de minha mãe. Quem é com quem nós estamos lidando? Que tipo de Deus é esse que dá para a gente antes da gente pedir? E sabe, meu irmão, minha irmã, ser grato é maravilhoso. Toda quarta-feira, perto lá da convenção, tem um lugar onde nós almoçamos, e fica lá aquela pastorada toda, a gente se encontra ali, conversamos e tudo bom. Irmãos, é muito bom saber que você senta para comer e você olha para um colega assim: paga o meu almoço aí. Ele vai lá e paga. Eu disse assim: mas eu quero com refrigerante. Ele disse: não, tudo bem com refrigerante. Acontece muitas vezes comigo, com o Naldo e com outros. Irmãos, há um poder na gratidão tão grande, que se soubéssemos, faríamos culto de gratidão, aprenderíamos a agradecer. Na verdade, talvez, deveríamos aprender a agradecer. A quarta marca de uma igreja que entende que o Ebenezer acontece quando a obra missionária é manifestada, é a importância da memória. Como o pastor Naldo disse, eu sou membro da Primeira Igreja Batista em São Caetano, e tinha lá um irmão Guilherme. Irmão Guilherme era um diácono que não tinha casado, já tinha uma certa idade. Irmão Guilherme andava assim, pegando na perna, e andava lá com as dificuldades dele. Ele tinha um violão, meu irmão, o violão do irmão Guilherme era horrível, totalmente subtonado, não tinha possibilidade de afinar aquele violão. Homem diácono, crente de Jesus, aquele homem. Congresso da Juventude em São Caetano, o pastor Epaminondas estava de férias. A gente ia aproveitar lá para fazer o nosso sonzão. Enquanto está lá, aí o pastor Epaminondas deixa uma orientação: se o irmão Guilherme vier, convide ele para a programação. Ó. Tudo que eu queria é não ter lido aquele bilhete naquele dia, porque aí eu não tinha culpa de nada. Aí veio o irmão Guilherme. A nossa programação, irmão, programação de jovem, tinha tanta coisa para acontecer, isso e aquilo. Então nós estávamos contando com cada minutinho. Aí vem o irmão Guilherme se arrastando. Vocês conhecem o santuário de São Caetano? É comprido, até ele chegar lá na frente. Irmão Guilherme fazia assim, mais ou menos assim: quero saudar, primeiramente, a meu Deus que me salvou. Segundo, quero saudar os meus irmãos diáconos, as irmãs diaconisas. Quero saudar os aspirantes ao diaconado. Quero saudar os membros fundadores da igreja. Quero saudar os membros dessa igreja. Quero saudar os membros que vieram dessa igreja. Quero saudar os irmãos que aceitaram a Jesus nessa igreja. E a gente lá desesperado com o horário. Quero saudar os visitantes. Era aquilo com todo mundo. Sempre que o irmão ele ia lá para frente era gente. Você está rindo, minha irmã, do louvor, que você não estava lá na gente lá, senão você não ria não. Aí ele chegava lá, daqui a pouco ele assim: eu vou louvar. Aí ele pegou o violão dele, a gente nem tentava acompanhar porque não dava. Aí ele
Eram 100 ovelhas, eram 100 ovelhas, e ele tentava afinar, eram 100 ovelhas, e aquele negócio. Aí minha irmã que estava do meu lado assim, Davi, quando essa ovelha perdida voltar, 99 foi tudo embora. Irmão Guilherme morreu. Aprove a Deus chamar o irmão Guilherme. Mas vá lá em São Caetano agora, bora lá comigo. Tem um espaço marcado na vida de quem conheceu, chamado irmão Guilherme. A gente canta uma música assim, adorador eu sou, né? É provável que o poeta, quando escreveu a música, estava falando de gente assim. Irmão Guilherme chegava na igreja e, em primeiro lugar, ele tinha a lembrança de falar de que Deus tinha transformado a vida dele. E a gente olhava um para o outro, porque a gente, irmão Guilherme, era aquele tipo de gente assim, ele já é um santo. E eu olhava para os meus amigos agora aqui na igreja de São Caetano e dizia assim, ó, se o irmão Guilherme pecou, você é o quê? Mas a gente precisa ter lembrança. E a minha geração foi marcada pela vida de um homem que não era da minha geração. Aquele era um referencial. Samuel nomeou o lugar da vitória, Ebenezer. Qual é o seu lugar da vitória, meu irmão? Qual é o lugar que você diz assim, esse é o lugar da vitória? Foi aqui que eu virei a chave, foi aqui que tudo mudou. A quinta e última, a importância da celebração. Irmãos, goste de culto, goste de mensagem, goste de Bíblia, goste de louvor. Se prepare, porque a Bíblia nos dá uma ideia daquilo que faremos por uma eternidade, adorar a Deus. Eu fico imaginando, pense comigo, quantas pessoas deveriam estar naquele momento com Josué. Imagine que culto maravilhoso, irmãos, que culto fervoroso. Quando alguém me pergunta sobre a minha caminhada missionária, eu digo assim, eu fui forjado pelas estradas da vida com um violão, onde havia uma época que tudo que a gente tinha era um violão para um culto. Irmãos, eu comi tanto uma sobremesa, que se eu encontro hoje eu nem quero mais, porque ela era a única coisa que na minha geração pobre tinha, era uma sobremesa que é branca e preta, e ainda coloca uma única ameixa. Quem comeu desse negócio aí? Fala a verdade. Era culto na casa da irmã Maria, e a irmã Maria morava lá no alto, irmãos. E chovia, mas a gente ia, e chegava lá na casa da irmã Maria, tinha um cachorro. Mas sabe de uma coisa, irmãos? A alegria era intensa, e nós queríamos celebrar o rei. Irmãos, hoje, se você me chama para ir para o acampamento e não tem um quarto com ar-condicionado, com Wi-Fi, eu vou te dizer não, eu estou no outro momento. Mas lá atrás, a gente ia para a Barra do Pojuca e não tinha água naquela época para os homens tomar banho, então a gente tinha que tomar o banho na cascata, que ficava a 20 minutos de caminhada, 20 indo e 20 voltando. Tomava banho, mas o caminho era de barro, voltava todo sujo de novo. Era um tempo que até a brincadeira dava para celebrar. Alguém inventou um tal de uma dança do chep-chep, que era um negócio ridiculamente feio, mas absolutamente engraçado. A gente ria o tempo todo, irmãos, e era bom. A gente já chegava no acampamento lá em Barra do Pojuca, com a juventude, procurando onde tinha galhos, porque sabíamos que teríamos um culto ao redor da fogueira, onde a gente queria celebrar um momento de transformação. Ebenezer,
Até aqui nos ajudou, Senhor. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, me diga, como você monta a sua semana? Qual é a coisa que você faz hoje, amanhã, depois? Como que você faz no seu dia a dia? Eu quero lhe convidar, enquanto as luzes serão diminuídas aqui, é você assistir um vídeo comigo. E aos domingos é a rádio e eu começo com a meditação. Tem o tempinho das crianças, onde eu conto historinhas infantis. Depois vem os brindes e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo e lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Eu já levei o CD da social, a gente já pulou, a gente já brincou lá dentro. E a catequese. O Frei conhecia o trabalho que eu fazia aqui em casa, do pequeno grupo, perguntou se eu tinha como ser professora da catequese. Aí eu perguntei para o pastor e o pastor disse que eu podia. Então eu fui lá no Frei e avisei que eu poderia, mas eu iria ensinar o que eu sabia. E aí então eu fui. Quarta-feira a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem. A gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz imãs de geladeira, várias coisas de artesanato, porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Quinta-feira eu faço meu pequeno grupo à tarde. À noite, quinta-feira, a gente sai fazer algumas serenatas na casa de alguns irmãos da igreja. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória. Então cada criança pega esse pedido de oração que vem de várias igrejas e ora por este nome que pegou no papelzinho. As crianças que recebem esse papelzinho, elas oram e elas fazem muito pedido de oração. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados, eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é minha semana, né? É uma agenda de dar inveja em gente grande. Com 13 anos, Andressa parece ter feito muito mais que pessoas com vários anos de experiência. Eu aprendia várias coisas diferentes do que os adventistas ensinavam. Até que veio o primeiro contato com a igreja, a avó de Andressa e um pequeno grupo. A minha avó me convidava e vinha aquela vontade de ir, sabe? Mãe, deixa eu ir. E a mãe dizia, não, Andressa, não é bom. E minha mãe nunca deixava eu ir. Deixa eu ir só para agradar a avó, eu te prometo que eu vou só para agradar a avó. E a mãe disse, então vai. E eu fui. E lá no pequeno grupo da minha avó, eles estavam pregando a Bíblia. Eu fui aprendendo coisas novas, coisas que eu não tinha aprendido ainda. O líder do pequeno grupo, Valdemar, se transformou num exemplo e inspirou uma grande missão. Eu senti um amor muito grande dentro do meu coração de que tudo que o seu Valdemar estava falando, eu também poderia falar. Eu também seria capaz de contar aos meus amigos histórias da Bíblia que eu conhecia. E disse para minha mãe, eu me decidi em montar um pequeno grupo. E então ela disse que sim. E eu disse, mas mãe, para mim poder montar meu pequeno grupo, eu preciso me batizar. E eu sentia que para mim me batizar já era tarde demais. Bom, já que tu tá insistindo, então pede pro teu pai. Senti aquele friozinho na barriga, sabe? Porque meu pai, ele nunca foi adventista. Pai, eu preciso montar meu pequeno grupo. Mas para isso, eu preciso me batizar. Preciso me entregar a Jesus para as crianças que eu vou contar sobre Jesus possam seguir o meu exemplo também. E aí então, o pai disse que sim.
não demorou nada para enfim colocar os planos em prática. No sábado da mesma semana, eu me batizei, na outra quinta eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Eu disse assim: Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconisa, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar 2 amiguinhos. Então o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram as 45 crianças. Os resultados apareceram. Muitas crianças saíram do meu pequeno grupo para montarem outros pequenos grupos. 17 crianças e 3 pais se batizaram. Novas vidas, novos exemplos e novos conceitos. Quanta diferença um pequeno grupo pode fazer. O interessante é que, através do meu pequeno grupo, deu para fazer todos esses trabalhos missionários. E não para por aí. Eu já preguei em Parobé, em Esteio, já preguei agora em Gravataí, Monte Belo, em São Paulo, que foi o lugar mais longe que a gente já foi, em Aceguá, no Uruguai, na Central aqui de Pelotas, na Central de Porto Alegre, em Sarandi, na Costa Silva, na Igreja Americana. Muitos outros lugares já ouviram a mensagem de Deus através da Andressa. Com uma agenda tão cheia, poderia não sobrar tempo para aquilo que toda criança gosta de fazer: brincar, aproveitar a infância. Eu sou uma criança normal, porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos 1 hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias, isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo. Se não fizermos a nossa parte agora, se fizer fazer amanhã, talvez não dê mais tempo. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Eu não tenho nada para te ensinar. Mas eu quero te dizer uma coisa que eu tenho feito durante toda a minha vida. E por causa de Jesus, eu posso ter a alegria de te dizer que já viajei em 18 países. Algumas das bandeiras que estão nessa parede, eu tive lá. E eu fui exatamente por causa de Jesus, da China à África. Por esse Brasil de uma ponta a outra. Por essa Bahia de uma ponta a outra. E em cada lugar, em cada momento,
Eu reconheço o Ebenezer e eu posso voltar para casa e dizer em alto e bom som: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Aprender que há um Deus que pode tudo e tudo pode, inclusive agir apesar de mim. No momento com a monareta, a bicicleta, no outro com um carro, num avião, onde quer que seja. A história dessa menina, uma adventista, impactou a minha vida desde o primeiro momento que eu vi. Se eu pudesse, eu dizia: essa é uma menina que não merecia morrer. Mas a lição que ela deixa para mim e para você é: se não fizermos a nossa parte agora, se deixarmos para fazer amanhã, talvez não dê mais tempo. Eu só vim para te dizer que não importa para mim o que você está fazendo na sua agenda, os seus compromissos e tudo que você faz e que você tem que fazer. Eu quero te dizer: se envolver com a obra missionária é um privilégio. Ser lembrado por alguém, por ser um servo de Jesus, é uma conquista para todo crente, lavado e remido pelo Cordeiro. Quer saber? Vez por outras eu encontro alguns que foram da minha época de evangelização na praça de Periperi. E as histórias que temos daquela época são as melhores possíveis. Quer saber um deles? Está ali, ó. Tecladista dos irmãos. Tem uma longa trajetória missionária por aí. Não sei se ele lembra, mas enquanto tocava no Conjunto Cares, Conjunto Cares foi convidado para ir a Cabaceiras do Paraguaçu, e todo mundo disse que aquela cidade era uma cidade muito católica, totalmente fechada para o Evangelho. Enquanto viajávamos, uma igreja orava. E quando eles chegaram lá e eles foram cantar as canções, cantaram na praça, as pessoas de casa em casa ficavam chamando: ei, você pode cantar aqui também? Meu irmão, minha irmã, como alguém escreveu um texto tão maravilhoso quanto o texto de 1 Samuel, que diz assim: então tomou Samuel uma pedra. E eu fico imaginando se eu teria a coragem de dizer: então tomou Davi uma pedra, e pôs lá em Pirajá, e chamou aquele lugar de Ebenezer, e celebrou um culto, e disse em alto e bom tom: até aqui me ajudou o Senhor. Esse lugar não foi sempre assim. Pessoas passaram por aqui, pessoas que carregaram também a caçamba de areia. Tem caçamba de areia aqui, pastor? Tem muitas. Por isso que eu quero concluir esse culto te convidando, junto com o pessoal do louvor, para cantar uma canção das antigas, daquela que quem sabe sabe. Ele nem sabe o que vai tocar, mas sabe que a gente vai cantar. A canção, ela é uma declaração de amor. E ela diz assim: por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego de vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova, que me leva até o céu. Já vi fogo, terremoto, vento forte que passou, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Irmãos, eu sou de um tempo
Quando alguém iria orar, dizer assim: ó Altíssimo. O senhor lembra disso, pastor Pereira? Irmãos, eu sou de um tempo que a gente chegava na igreja e alguém estava orando, você vinha entrando, sabe o que você fazia? Ficava em pé lá no fundo, porque mais importava você esperar do que se sentar. O que eu estou querendo te dizer é que quanto mais você se aproxima de Cristo, mais você estará envolvido em tudo aquilo que Ele faz. Eu quero lhe convidar a você ficar em pé, irmãos, para cantar com a gente. E na hora do coro você cantar com toda alegria, porque o coro diz assim: não há ferrolho nem portas que se fechem diante da sua voz, não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. Adore a Deus nesse instante. Por toda a minha vida, Ó Senhor, te louvarei. Ó Senhor, te louvarei. Por que você vai louvar? Me fala, por quê? Pois meu fôlego é a tua vida. E sabe o que acontece? E nunca me cansarei. Olha assim, ó, posso ouvir a tua quem aqui ouve a voz de Jesus? É mais doce do que o mel, que me tira desta cova e leva para onde? Qual é a certeza? Declara. E me leva até o céu. A nossa vida e os marcos dela, olha lá. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos e a certeza assim, mas tua mão me acalmou. Olhe a grandeza do Deus que nós adoramos. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Declare agora: eu me sinto tão seguro. Aonde você se sente seguro? No teu colo, ó Altíssimo. Ei, bem forte agora. Não há ferrolho, e o que mais? Nem portas que se fechem diante da sua voz, e a doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade? E a tempestade se acalma na mão daquele que tu criou, pois sua palavra é cura, escudo para os que nele crê. Olha só as vozes, sem os instrumentos, só as vozes assim, só as vozes declarando: não há ferrolho nem portas. As vozes. não há ferrolho, Que mais? Me diz. nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fique
todos juntos. diante de nós. Bem bonito. E a tempestade se acalma Na voz de quem a quem tudo criou, pois sua palavra é cura, é escudo para o que nele crê. Eu quero te dizer uma última coisa. Por que eu olho para o Ebenezer e entendo os marcos na minha vida? Porque algumas vezes, e não foram poucas, esses meninos iam para minha casa, eu ia para a casa deles. E os nossos cultos só tinha horário de começar. Porque no final um puxava um outro louvor, e um lembrava de um outro louvor, e a gente lembrava de mais alguém. E algumas vezes, depois de estar todos em casa, lembrávamos de um amigo, e saíamos todos juntos de madrugada por essa cidade que já era perigosa, para bater na casa de alguém e dizer assim: bora lá para casa, porque nós estamos fazendo um culto. O que tem lá? Não tem nada não. Tem um violão, deve ter um macarrão com salsicha, se ainda tiver, mas a turma está toda junta, fazendo sabe o quê? Adorando o Rei dos Reis. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor esta noite. Você pode glorificar ao nome dele esta noite. Aleluia. 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 Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos convida esta noite a viver uma vida aonde nós possamos ser lembrados como referenciais, aonde vivemos a tua palavra e vivemos a obra missionária nesta geração, porque até aqui nos ajudou ao Senhor, e nós o conhecemos porque o Senhor usou pessoas, e nós queremos esta noite, através desta palavra, Senhor, que nós recebemos, ó Deus, aumentar a nossa gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor já fez por nós. Mas nós queremos também dizer: eis-nos aqui, Senhor. Usa a nossa vida, Senhor. Usa a nossa vida para proclamar a tua palavra. Nos dá sabedoria nas nossas 24 horas por dia, para que nós possamos verdadeiramente encaixar a obra missionária nessas 24 horas e em tudo proclamar em todos os lugares que Jesus Cristo é a única esperança. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado da sua igreja. E mais uma vez esta noite o Senhor confirmou aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Mais uma vez esta noite o Senhor confirmou aquilo que o Senhor quer para este lugar, Pai. Portanto, ó Deus, abre os nossos ouvidos, os nossos entendimentos e enche o nosso coração, ó Deus, de compromisso com a tua palavra, de devoção à tua palavra, de prática da tua palavra, Senhor, para que Boa Vista de São Caetano, a cidade de Salvador, a Bahia, o Brasil e quem sabe muitos países desses que estão aqui representados possa conhecer a tua palavra através de cada um de nós, para a glória do teu nome e para o louvor do teu nome. Continua usando a vida do teu filho Davi,
que ele continue sendo canal de bênção. Ó Deus, nesta geração, continua a usá-lo da forma que o Senhor quiser, para a glória do teu nome, como até aqui tem sido, até que o Senhor venha, ou o Senhor o convide para morar contigo toda a eternidade. Toma cada irmão aqui presente esta noite, e tantos outros que estão conectados nesta hora, através da transmissão, que nós possamos viver tudo aquilo que foi ministrado aos nossos corações, para que o teu nome seja glorificado. Obrigado por todos esses anos da Igreja Batista Fonte da Vida aqui neste lugar. Obrigado por todos que já passaram por aqui, e obrigado por todos que estão neste momento, e pelos que o Senhor irá acrescentar a este lugar, para trazer paz para esta sociedade. Agora leva-nos em paz para os nossos lares. Nos livra do homem sanguinário e roubador do meio do caminho. Nos livra de todo acidente. Que nós possamos chegar em casa em paz e encontrar a nossa família em paz. Te oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, de agora e para todo sempre. A igreja diz: amém. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: até aqui. Aleluia, até aqui. Agora olhe para assim: a partir de aqui agora é com você. Deus quer usar a sua vida para a obra missionária. Quem recebe? Vai em paz em nome de Jesus.